também de homem segundo o coração de Deus. Isso está em Atos 13, 22. Por que ele é chamado de homem segundo o coração de Deus? Porque ele era um homem arrependido. Ele errava como todos nós erramos, mas ele não se justificava, ele se rendia. Errei. Nós sabemos dos pecados, mas o mais lindo é falar do comportamento de um coração arrependido, não é? E se a pessoa não se arrepende, não tem remissão de pecados. E o que Davi fazia? Ele tocava, ele cuidava do rebanho, né? Ele foi o maior rei de Israel, que mais terras e riquezas conquistou, mas, principalmente, ele foi adorador. Nós sabemos que tem 150 salmos na palavra de Deus, né? Alguns deles foram escritos por outras pessoas, mas poucos. A maioria foi escrita por Davi. E ele amava adorar a Deus. E o primeiro rei, Saul, nós sabemos que ele recebeu o Espírito Santo, então estava uma beleza, obedecendo, como muitos de nós, né? Começamos bem, mas daqui a pouco já estamos indo para a beirada do caminho. Já não estamos andando no caminho, que é Jesus, que é a palavra. E foi o que Saul fez, e o Espírito Santo de Deus se apartou dele. E aí ele começou a ser atormentado por entidades demoníacas. Aí disseram, olha, tem um jovem lá que, quando ele canta, pode ser que ajude aqui o rei, né? Levaram o Davizinho lá para tocar e cantar. E quando ele tocava, os demônios saíam. Aí Saul ficava aliviado, mas logicamente que o Davi ia embora, o que acontecia? Os demônios voltavam. Por quê? Ele não se arrependia. Diga para o seu irmão assim, precisamos nos arrepender. Essa palavrinha é fundamental, arrependimento. E Saul não se arrependeu até o final, e por isso nós não vamos encontrá-lo no céu, viu? E, em nome de Jesus, todos aqui iremos para o céu, né? E Davi foi perseguido por Saul. Diversas vezes Saul tentou matar Davi. E qual era a atitude de Davi? Ele sempre honrava Saul e nunca se levantou contra ele. Por quê? Davi conhecia o princípio da palavra de Deus de honrar as autoridades. Então, ele não se levantava. E muitos acham, né, que Davi ficou famoso porque matou Golias. Não. Ele matou Golias, matou urso, matou leão para salvar as ovelhinhas, né? Mas o que forjou o caráter e a grande autoridade de Davi foi a intimidade que ele forjou na caminhada com Deus, adorando constantemente. Vocês devem lembrar quando trouxeram a arca pela segunda vez, né? Porque a primeira vez não deu certo, trouxeram a arca para Jerusalém, que ele veio dançando, pulando, e não se importava com o que os outros estavam pensando, ele queria mais adorar a Deus de Israel. E é isso que nós temos que ter no nosso coração, coração arrependido e adorador. A maior autoridade de Davi está nisso, no seu coração arrependido e ele ser um adorador. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, adorando, mais você se parece com Ele, mais você quer obedecê-lo, não quer entristecê-lo, e você começa a exalar o perfume dele.
Isso aí, a gente vai ficando parecido com quem a gente anda, né? E o tema dessa mensagem é quem tem autoridade? Eu creio que todos nós, depois de uma certa idade, começamos a exercer a autoridade de alguma forma. E esse mês, que termina hoje, a última mensagem sobre a autoridade é hoje, né? Eu sempre fico no final. E falaram várias coisas sobre a autoridade. E eu resolvi colocar essa definição. Autoridade significa direito ou poder de mandar. Quando você tem autoridade, você pode mandar. Não é? A autoridade, ela tem que orientar, mandar. E, quando Deus criou a humanidade, criou Adão e Eva, Ele deu autoridade para o homem, para ele cuidar de tudo. Ele era responsável por tudo, pela terra, pelo jardim, e ele tinha responsabilidade de cuidar. Ele podia fazer o que quisesse, ele tinha autoridade total, mas ele tinha responsabilidade. Então, temos que sempre lembrar que a autoridade vem com responsabilidade. Não adianta ter só autoridade. No dia 16 passado, o Felipe Sottoni deu uma palavra muito linda sobre exercer a autoridade em amor, que é muito importante. Saber mandar. E quando a pessoa não exerce a autoridade com amor, torna-se autoritarismo. A pessoa quer obrigar você a ferro e fogo a fazer o que ela manda. Ou você faz o que ela manda, então você vai para o inferno, né? E Deus não faz isso conosco. Ou então você é demitido da firma. Isso não é maneira de exercer a autoridade. A autoridade tem que ser exercida com amor, com respeito, né? E eu coloquei uma frase: toda autoridade vem com responsabilidade. E em Romanos 13 lemos: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, todas as autoridades que existem na terra, foi Deus que levantou. Deus é quem levanta e Deus é quem abate. Assim como Ele deu autoridade para Saul, Ele tirou também. Então, não é porque hoje a pessoa tem autoridade que ela vai ter para o resto da vida, né? E só Deus é a autoridade suprema, absoluta, sobre tudo e sobre todos. Agora, a coisa deliciosa é que Deus é amor. E Ele exerce essa autoridade conosco em amor. Olha, Deus não obriga você nem eu fazermos nada. Quando você lê em Deuteronômio 30, porque no 28 você lê as bênçãos e as maldições, mas no Deuteronômio 30, ele repete de outra maneira. Ele fala: eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Se você obedecer, serão as bênçãos, né? Mas se você não obedecer, vão ser as maldições. E Deus ainda fala: escolha a vida e viva. Ele ainda dá um conselhinho para nós, para escolhermos obedecer, para podermos sermos abençoados, porque a bênção acompanha quem obedece. E às vezes uma autoridade dá um comando que nós não podemos obedecer.
quando é que acontece isso? Eu peguei o exemplo de Daniel. O profeta Daniel, creio que todos que já ouviram a história, que ele foi levado, ainda jovem, para a Babilônia, para poder você localizar. Quantos aqui sabem onde fica a Babilônia? Fica onde é o Iraque hoje. Para você poder, no mapa, saber onde ficava, né? Porque a gente fala Babilônia, hoje em dia não é Babilônia, é Iraque. E o Daniel, com vários outros jovens hebreus, foram levados no ano entre 605 a 562 a.C. para a Babilônia. Só que, como ele era filho de Deus, obediente, continuamente buscando a presença de Deus, ele se destacou. E quando a pessoa se destaca, geralmente cria inveja, já cria problema. Vocês concordam comigo ou só eu que penso assim? Não é isso que acontece? Pode ser no trabalho, na escola, qualquer lugar. A pessoa se destaca, pode sim, o inimigo joga um espírito de inveja, de ciúme, né? E isso aconteceu com Daniel. Ele foi colocado, isso no capítulo 6, como um dos 3 príncipes, junto com os governadores, para ajudar a governar todas as províncias que estavam debaixo da autoridade daquele rei. O nome dele é Dario. Aí eu fui procurar, falei, será que é Dário ou Dario, né? Dá a impressão que é Dario. Mas se quiser chamar de Dário também, eu não faço essa questão, porque o nome próprio não tem acento, né, que a gente sabe. E também muda de país para país a maneira de falar. E os outros governadores e os outros 2 príncipes começaram a ver um jeito de acabar com Daniel. E qual foi o jeito que eles viram? Só através, pegando alguma coisa no Deus que ele serve, porque o resto a gente não consegue fazer nada. Ele não mentia, não roubava, não fornicava, não fazia nada que os outros faziam, né? Aí ele falou, tem que pegar através do Deus que ele serve. 3 vezes ao dia ele se ajoelhava para adorar Adonai Errad, o Deus Supremo, né? Que é Deus Pai, Yeshua, e Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, né? Então, eles arrumaram um jeito de pegar Daniel dessa forma. E fizeram um decreto e falaram para o rei. Eu acho que vocês, todos aqui, devem ter estudado, lido, ouvido. Antigamente, muitos reis se achavam deuses. E esse rei se achava um deus. Então, os governadores disseram, olha, ninguém pode fazer oração a nenhum outro deus a não ser o rei, que é o único Deus aqui. Durante 1 mês. E aí só esperaram para ver o Daniel ajoelhado lá, prostrado, adorando ao Deus de Israel, e foram falar para o rei. Aí o que o rei teve que fazer? Qual era o castigo? Mandar para onde? Para a cova dos leões. Eu pedi até que a pastora Lília arrumou para mim uma figurinha para gravar bem, né? Muitas vezes a gente é mandado para a cova dos leões pelos inimigos, né? Mas se você é fiel ao Deus de Israel, acontece o que aconteceu com Daniel. Ele saiu de lá, os leões ficaram quietinhos, só faltaram cozinhar para ele, não fizeram nada. Então, não puderam pegar Daniel. Se você está realmente obedecendo a palavra de Deus, por mais que as pessoas falem, a não ser que elas inventem coisas, quer dizer, ela não tem o que falar, ela vai inventar.
Mas pode deixar que quem nos defende é Deus, o nosso Pai. E o nosso Pai é ciumento. Ele cuida dos seus filhos. E a segunda parte é assim: você tem autoridade? E como é que você exerce essa autoridade na sua casa, como esposo, como pai, no trabalho? Como você exerce? Com amor? Buscando ensinar de acordo com a palavra? E uma das coisas que eu pus aqui, porque eu ouvi falar bastante esse mês sobre o homem, né, e a mulher, e eu resolvi falar um pouco sobre como as mulheres eram tratadas na antiguidade e em algumas culturas até hoje elas não são valorizadas. Vocês concordam comigo? Pode pegar a história e ler. E as mulheres eram sempre tratadas como uma peça para servir o homem. Mas eu quero ficar bem claro hoje, não foi Deus quem criou isso. Quando Deus criou o homem e a mulher, o homem Deus estabeleceu como cabeça. Isso aí, não adianta querer fazer o contrário, porque não é. O homem é o cabeça. Mas a mulher não é inferior ao homem. Para Deus, a mulher é tão importante quanto o homem. Só que as responsabilidades de cada um são diferentes. E nós temos que respeitar o que a palavra diz. Eu sempre dou o exemplo que eu vivi, né? Eu nasci numa casa onde meus pais se respeitavam muito. Meu pai foi sempre uma pessoa que falava muito baixo. Nunca ouvi gritaria na minha casa. E até eu comentei com o Marcos Henrique que ele queria saber como é que era meu pai. Meu pai, ele é muito educado, muito cavalheiro. E mesmo ele foi muito católico. Meus pais se conheceram na procissão de São Benedito. Mas eram muito educados, com muito respeito. E embora meu pai nunca tenha levantado a voz para a mamãe, nem ela para ele, quando ele dizia uma coisa e ela não queria, ela fazia o que meu pai queria. Mesmo que os filhos dissessem: mas mamãe, o papai está errado, esse outro jeito é melhor. Minha mãe dizia: seu pai falou assim, vai ser assim. Então, eu cresci numa casa assim. Vivi com meu marido desse jeito também. Muitas e muitas vezes eu não concordava com ele. Porque a gente não concorda com tudo que o cônjuge quer, né? Mas o que eu fazia? Eu já ensinei isso aqui para as mulheres. Ore. Eu falava com Deus, falei: Deus, só o Senhor para falar com meu marido. Só o Senhor para mostrar para ele qual é a tua vontade. Porque o que Jesus ensinou todos os filhos de Deus a orarem? Seja feita a tua vontade e não a minha. Então, isso que nós temos que ter em mente. Que nós temos que buscar a vontade do nosso Deus e respeitar o que diz as Escrituras. E quando existe isso numa casa, Deus está naquela casa. Ele reina ali, porque ali há ordem, há respeito, há amor, né? E não foi Deus que desvalorizou a mulher. Foram os homens, a sociedade, né? Os homens que eu digo não são os homens assim. Foi a ganância de poder dos reinos que foram cada vez mais criando leis para que as mulheres ficassem mais submissas.
e tivessem menos voz ativa. E Deus não mandou isso. Mas isso aí foi se desenvolvendo. E, no final do século XIX, teve o primeiro movimento feminista, que as mulheres não podiam nem votar, né? Então, só os homens votavam. E todo esse movimento foi inspirado pelos ideais dos iluministas. Não sei se todos sabem o que é que eu estou falando. Mas, se não souber, depois converse com a pastora Beth, que ela explica. E, quando a gente vai observar esse desespero de colocar a mulher num patamar que Deus não colocou, nem abaixo nem acima do homem. Isso aí trouxe muita confusão. As famílias começam a se desfazer, porque os filhos não veem os pais se respeitarem, né? E cada vez mais Deus vai ficando longe daquela família. E não é isso que Deus quer, mas é isso que Satanás quer. Por isso caminhou dessa forma, que foi a terceira parte que eu já coloquei aqui, por causa do pecado do homem, da semente do bem e do mal, que Adão comeu. Quem foi que comeu primeiro, Adão ou Eva? Foi Eva, não é? Agora, com quem que Deus falou? Com Adão ou com Eva? Com Adão. Porque Adão é o cabeça. Deus sempre vai no cabeça. E saiba de uma coisa, Satanás também, viu? Ele sabe quem é, de acordo com a hierarquia. Nós tivemos uma experiência lá na Carvalho de Araújo, na Vila Maria, né? No século passado. Puxa vida, nós já somos do outro século, né? Nós estávamos ajudando a libertação de um jovem, que era muito preciosa aquela vida, mas ele já veio bem arrebentado, com ação de droga e tudo, e ele morava em São Paulo. E ele telefonou, ele virava e mexia, ele telefonava, ia um grupo daqui para São Paulo para ajudar, para ele não se suicidar. Era uma complicação. Até que um dia ele ligou falando que ele ia se matar. Aí a pessoa que estava atendendo disse, olha, pegue o carro e venha para cá, porque não tem quem vá para aí hoje. Aí ele disse, pode vir, que nós vamos ficar orando aqui, Deus vai guardar você. E ele veio, dirigindo de São Paulo até lá, a Carvalho de Araújo, parou em frente. Lá eram 3 andares, né? E o escritório do meu esposo, que era o presidente da obra, era lá em cima, ele estava lá no escritório. Quando o rapaz chegou, ele estava endemoniado. Ele não olhou para ninguém que estava ali orando, né? Ele subiu retinho onde estava o presidente. Aí eu subi atrás, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, meu marido está sozinho lá. Mas quem conheceu meu esposo, né? Sabe como é que ele era. Ele era uma pessoa de muita autoridade, mas não assim, do jeito assembleiano, dos reteté, ele nunca foi nada disso. Ele era uma pessoa, assim, muito prático, né? Então, ele sentou na frente do meu marido e começou a falar, e eu cheguei e comecei a orar em línguas, que eu não sabia o que fazer. Então, eu comecei a orar em línguas para ver se eu ajudava alguma coisa. Foi a pior porcaria que eu fiz. Por quê? Na hora, o demônio começou a orar em línguas. E a língua que ele orava era bem mais bonita que a que eu orava, sabe? Eu falei, puxa vida. Aí, meu esposo só falava assim, pode sair, falava o nome do rapaz, que eu não vou repetir, o rapaz até já morreu.
Você pode sair dele, ele não quer você. E aí o demônio falava. E meu marido falou assim, você está perdendo tempo, cara. Sai, vai embora, vai pegar sua turma. Eu falo, meu Deus do céu, que jeito de falar com os demônios. E sabe que desse jeito, meu marido falando, eu falei assim, olha, pergunta para ele se ele quer você ou se ele quer Jesus. Aí depois que meu marido falou isso, ele foi embora. E o rapaz ficou liberto e chorou. Então, foi uma experiência que marcou a minha vida. Porque meu marido deixou muitos exemplos bons para nós, né? E nós temos que seguir esses exemplos, porque eles são todos da Bíblia. Meu marido não aceitava nada que falasse que não estivesse na palavra de Deus. Qualquer coisa que falasse, onde que está escrito? E nós temos tudo quanto é tipo de Bíblia que vocês possam imaginar. Tem em grego, em hebraico e todas as traduções em inglês. E importante é conhecer, não ser ignorante, sabe? Mas ter a humildade de aprender com aquele que sabe mais. Eu sempre estou pronta a aprender com quem quer que seja. Se a pessoa tiver algo para me ensinar, eu reconheço a autoridade dela e quero aprender. Porque aquilo ali pode ser útil em algum momento, né? E a humanidade começou a deteriorar por falta de temor a Deus. E aí levou a humanidade a densas trevas. Então, nós sabemos que na Terra tem 2 reinos. O reino da luz, que é Jesus, né? Que são os que são de Jesus. Quantos aqui são de Jesus, por favor? Glória a Deus. Eu me lembro da minha época de batista, porque, nossa época, né, Wagner? Todos sabem que eu fui da Igreja Batista e depois o MCI. Isso é a única coisa que eu conheço, né? Mas na Igreja Batista mandava você levantar a mão, se você quisesse Jesus. Eu, desde muito pequena, estava sempre com a mão levantada. Mas eu era muito pequena, então eles não reconheciam. Mas Jesus já me recebia, né? E você, muitas vezes, encontra pessoas que dizem assim, eu não acredito nem em negócio de Jesus, nem negócio de demônio. Ou seja, a pessoa está no muro. Se ela está no muro, ela já está nas trevas. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Não tem meio termo. É aquilo que Jesus fala. Ou você é quente, ou você é frio. Se for morno, o que ele vai fazer? Vomitar-te da minha boca. Nós temos que definir a quem nós servimos. Ou servimos a Deus, ou servimos ao diabo, né? E Adão, vamos dizer assim, foi responsável por entrar toda a corrupção que veio sobre a face da terra ao desobedecer Deus. Eu escuto muita mulher falar assim, quando chegar no céu, eu vou falar com a Eva. Eu não quero saber de Eva. Eu quero saber de Jesus, eu quero falar com Jesus. Mas a Bíblia é muito clara. Não foi a Eva. A Eva foi um instrumento que Satanás usou. Mas foi Adão o responsável. E, concluindo, as Escrituras estão se cumprindo. Vocês devem lembrar que tem vários lugares que fala. Inclusive, o profeta Daniel, ele faz parte dos livros escatológicos, né? Porque Deus dá muita revelação do tempo do fim, como o Apocalipse, né? E nós sabemos que haveria muita guerra, muita fome,
pais contra filhos, filhos contra pais, os irmãos contra irmãos, as famílias se desfazendo, muito ódio, né? Falta de temor do Todo-Poderoso leva a esse tipo de comportamento. Mas a boa notícia, fala assim para o seu irmão, tem uma boa notícia. Ainda há tempo. E tempo para quê? Para nós nos arrependermos, conforme fala Isaías, Eshaiahu 1:17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas, vinde. Então, arguí-me, diz Adonai, ainda que vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Tem versões que falam, comereis o melhor da terra. É o que Deus quer para você e para mim. Mas nós temos que fazer o que a palavra fala, não é? Os pais exercerem autoridade na família em amor. Eu não sei se você abençoa sua família todo dia. Eu sou da época que pedia benção para o avô, para a avó, para a mãe, para o pai, né? E ainda beijava a mão. Esse negócio de beijar a mão é costume da família do meu pai, italiana, né? E é importante abençoar. Eu sempre abençoei meu filho, e até hoje, e abençoo meu neto, abençoo as pessoas que trabalham comigo, eu abençoo. Porque Deus quer que você seja um canal de bênção. Então, toda vez que meu filho fala, mãe, estou indo, eu te amo. Eu falei, eu também te amo, eu te abençoo, meu filho. É muito importante os pais abençoarem os filhos, o marido abençoar a esposa abençoar o marido. Uns abençoarem os outros. Isso aí faz uma diferença tremenda na vida de cada um. Não falem palavras negativas, falem palavras de vida. Desde pequeno eu dizia para o meu filho, você vai ser grande. Onde quer que você vá, você vai vencer, e você vai entrar como vencedor. E o que Deus fez com ele, depois de 8 anos nas drogas e toda a confusão? Ele já foi a mais de 50 nações e tem convites e mais convites para ir falar de tudo aquilo que Deus tem derramado na vida dele. Aliás, ele vai lançar mais um livro agora. E Deus tem dado revelações tremendas para ele. Mas a minha mãe e meu pai o abençoavam, eu abençoava. E até hoje abençoo meu neto. E não se arrependa de abençoar 10, 20 vezes a mesma pessoa. Continue abençoando. Sabe por quê? A bênção volta para você também. Para você e para a sua casa. Então, agora, antes de irmos para a mesa, que nós vamos renovar a nossa aliança com o nosso amado noivo, e hoje eu vou ter o prazer do meu neto, que ministrou louvor, dar as bênçãos em hebraico. Eu quero abençoar todos os homens que estão aqui, mesmo os que não são casados, mas um dia ainda vão se casar, né? Eu gostaria que ficasse em pé se quiser receber uma oração. Eu quero abençoá-los. Deus Pai, no nome santo do Teu Filho Yeshua, eu abençoo cada varão que o Senhor trouxe a essa terra como cabeça, que o Senhor trouxe aqui nessa terra para fazer diferença, Senhor, exaltar e glorificar o Teu nome, que venha sobre eles espírito de sabedoria, de discernimento, prudência, Senhor, e que cada um deles possa exercer a sua autoridade no amor que o Senhor tem por eles, que eles sintam esse amor
e posso transmitir onde quer que eles estejam, Senhor. Guarda os pés dos teus filhos para eles não tropeçarem, mas que eles caminhem, Senhor, em vitória. Abra as portas que eles necessitam, fecha as portas que precisam ser fechadas. E, Senhor, dá a cada um deles a certeza que foi o Senhor que os levantou como cabeça. Foi o Senhor que os levantou para fazer diferença aqui na terra. E não importa a situação que está no mundo, importa o Deus que está sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Agora, eu gostaria de orar pelas mulheres, né? Pai, no nome santo do teu filho Yeshua, eu oro por todas as mulheres que o Senhor trouxe nesta noite, pedindo, Senhor, que tu dês a cada uma delas a certeza do teu amor por elas, que elas são preciosas, que elas são coadjutoras, filhas, amadas, e que elas vão caminhar aqui na terra, Senhor, para fazer diferença onde quer que elas estejam. Que onde quer que elas abram a boca, teu amor, Senhor, possa contaminar as pessoas que estiverem à volta. Ao chegarem, Senhor, que o ambiente mude e a presença e o perfume de Jesus seja sentida pelas pessoas. Pai, eu não sei o que cada uma necessita, mas o Senhor sabe. De acordo com a necessidade de cada uma, Senhor, traz cura, traz, Senhor, provisão, traz, Senhor, a solução que cada uma está colocando diante do teu altar. Eu vejo aqui pessoas que têm dobrado os joelhos pedindo solução, milagres, e o Senhor diz que está tudo pronto. Está tudo pronto, basta crer. O tempo é dele, mas chegará. Não desanimem, continue orando, porque o Senhor se agrada da oração que vocês fazem, principalmente quando vocês o buscam e digam: Senhor, seja feita do seu jeito, não do meu. Eu abençoo cada mulher aqui, para que as famílias se fortaleçam em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.